Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 3 de agosto de 2025 e nós estamos aqui no culto da família. Todo domingo às 18 horas temos esse culto da família. Você pode participar conosco se você quiser, fique à vontade. Temos também às terças-feiras a Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre semanalmente às terças às 20 horas. Fica com à vontade para ir até lá também e assistir os nossos cultos. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os horários de culto, tem um botãozinho lá para você participar e fica à vontade. Também temos os nossos cultos gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, tá bom? Tem lá dentro da página, tem o meu celular, meu telefone, meu WhatsApp, você pode entrar em contato também. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe. E diga de que cidade você está nos assistindo. Se você fizer isso, você vai dar relevância para o YouTube, dizendo que, esses vídeos aqui valem a pena. E aí ele sobe os vídeos para as pessoas assistirem. Peço também que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, tendo dito estas palavras padrão, eu queria convidar você a participar ativamente desse culto, que você venha participar conosco, que é muito bom a gente estar em família, estarmos juntos. Então, fique à vontade, vai lá na página, acessa a nossa página e lá você vai ter o jeitinho que você vai usar para participar aqui com a gente, tá bom? Fecha seus olhos que eu vou fazer uma oração. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos aqui em família, no culto da família, Senhor, que nós queremos ouvir de Ti, aprender de Ti, e que o Senhor possa ser glorificado e que o Teu nome seja expandido sobre a terra, Senhor. Usa este momento para engrandecer o Teu reino. Eu peço e faço essa oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, pastor Valdo. Com glórias ao nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente pela internet, mas estamos em tempo real, né, irmãos? E Valdo, hoje, sim. Só uma coisinha antes de você continuar. Queria que você emendasse com a Santa Ceia, tá bom? Amém, amém, amém. Ok. E, inclusive, hoje é um dia muito especial, né, irmãos? É o dia que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, né? E, então, eu, na incumbência de estar trazendo aqui uma mensagem para vocês, está trazendo uma palavra, né? A palavra é interessante que a palavra de Deus não é uma palavra assim apenas persuasiva, né? Persuasiva. É uma palavra que ela traz um efeito sobrenatural, né? Exemplo disso estão aí nas inúmeras conversões que nós podemos acompanhar ao longo de nossas vidas, né? E hoje a mensagem nós temos aqui como título O Mistério de Deus, né? O Mistério de Deus. Porque Deus, o próprio Deus, é algo misterioso, né? Deus não tem como ser mensurado pelo homem, né? Por mais que o homem ele estuda, procura estudar, por mais que a ciência se avance, uma certeza a própria ciência tem, que não tem como chegar numa conclusão a respeito de Deus, porque Deus é algo transcendente, né, irmãos? E a palavra de Deus nos fala muito a respeito de mistério, né? Eu até quero
podemos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 16, ou melhor, vamos primeiro em Colossenses, no Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim, não, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, né? E continua dizendo, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então, o apóstolo Paulo já falava que ele vinha e trazia a palavra de Deus, que é algo oculto em mistério. Ou seja, se é algo oculto é porque seria algo novo que o apóstolo Paulo estava ali apresentando, né, para a humanidade. Então, o título, né, da nossa pregação, posso colocar como título O Mistério de Deus, né? Que mistério seria esse, né? O mistério já foi revelado. Eu quero falar um pouco sobre isso, né? E é algo novo. Por que algo novo? Porque antes, né, da vinda de Jesus trazer as boas novas do Evangelho, a humanidade ela vivia muito confusa. Né? Por que confusa? Ela não tinha uma ideia. O grande dilema do ser humano, né? Da onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde nós iremos, né? Então, isso daí é uma pergunta que todos nós podemos fazer, não é verdade? Então, o ser humano, ele sempre procurou respostas para isso daí. Durante toda a história da humanidade, os filósofos, né, sempre bateram em cima desta questão, né? E lá no Velho Testamento, né, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles procuravam, né, ter um conhecimento desses mistérios, né, através da revelação pela palavra de Deus. Lá no caso seria o Velho Testamento. Mas quando Jesus Cristo veio, ele trouxe algo diferente, ele trouxe novo, né? E, conforme eu disse, as boas novas, ou seja, algo que era desconhecido até então, até a chegada de Jesus Cristo, né? Onde nos foi revelado este mistério, né? O mistério de Deus. Já está revelado o mistério de Deus. É o que eu quero falar hoje, né? Que mistério é esse? O que seria esse mistério? O que a Bíblia fala a respeito desse mistério, né? O mistério de Deus, né? No Velho Testamento, o homem, o homem sempre procurou ser justo, é algo que é inerente ao ser humano, né? No caso, buscar a justiça, a busca também da felicidade, é algo inerente do ser humano, né? Tanto é que a Constituição americana, eles colocam isso, me parece ser na primeira ou na segunda emenda, né? Fala que o homem ele tem que ter a liberdade dele buscar a felicidade, a busca da felicidade, né? Não deve ser impedida pelo governo, né? Pelos, pelo, pelos reis, no caso, onde teria a humanidade, onde eram governados pelos reis, né? É claro que isso não acontecia, né, irmãos? Mas o fato é que o senso de justiça lá do Velho Testamento não tem nada a ver com a verdade, né, da palavra de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. Eu digo verdade porque Jesus ele disse, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Então, a verdade, ela só veio através de Jesus Cristo. Então, todo aquilo do Velho Testamento, todo o senso que eles tinham ali
de justiça, todo senso de liberdade, né? Tudo aquilo não estavam relacionados com a verdade. Por isso que lá em João, no capítulo 1, versículo 17, nós podemos ler, em João, capítulo 1, versículo 17, nos fala assim, né, que João 1, 17 e 18, né? Diz assim a palavra de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então, eles não, a vida deles não era firmada na verdade. Porque o limite de conhecimento que eles tinham não fazia com que eles chegassem ao conhecimento da verdade. No 18 dias também, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai se revelou. Quer dizer, a verdade, tá certo? Ela só pode ser revelada a partir de alguém que já estava ali com Deus, né? Conforme fala que o Filho unigênito que está no seio do Pai, apenas esse, que é um com o Pai, conforme ele fala no livro de Marcos, né? Eu e o Pai somos um, somente Jesus Cristo poderia trazer para a humanidade este mistério. Que mistério é esse? Qual é a verdade? Né? Quando Jesus chegou lá diante de Pôncio Pilatos, Jesus falou, eu vim aqui para dar testemunho da verdade. Né? E Pilatos perguntou, né? Perguntou, mas o que é verdade? Ele perguntou e saiu, né? Dando a entender que ele não quis ouvir. Ele estava numa situação ali complicada, né? Ele não quis ouvir o que o Senhor Jesus Cristo, que é a própria verdade, que é o Logos, né? Logos divino, que estava ali e ele saiu, né? Não quis ouvir. Então, meus irmãos, no Velho Testamento, o que eles tinham como que era ligado à justiça, né? Está relacionado com a lei de Talião, né? A lei de Talião, que é a lei do. Vamos ler, eu acho que é interessante ler na palavra. No livro de Êxodo 21, de 23 a 25, que diz assim: ó, mas se houver morte, então darás vida por vida, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, né? E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente, né? Então, irmãos, quando a gente lê isto daí, nos escandaliza, não é verdade? Nos escandaliza. Por quê? Porque nós vivemos um Novo Testamento, onde Jesus Cristo ele veio e venceu todas as coisas, e Jesus Cristo, a humanidade, querendo ou não, os valores morais objetivos que realmente funcionam vêm do cristianismo, né? Querendo as pessoas, mesmo sendo cristãs ou não, né? Essas virtudes ligadas aos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, quando a gente ouve isso daí que nós acabamos de ler, né, irmãos? Se você fez com que o seu semelhante perdesse um dente, né, aí você teria que ir lá e perder um dente também. Por quê? Porque isso daí está fundamentado, isso é um fundamento fundamentado na justiça, né? Na justiça, porque é justo. Se alguém fez você perder, sei lá, a sua mão, né? Seria justo também que ele perdesse a mão. Inclusive, essa lei do talião, ela foi, ela foi um avanço na época. Isso aí foi um ganho positivo, né? No entender deles. Até eu acho interessante, eu vou ler aqui, ó,
para vocês verem. Então, eles tinham a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, como algo muito positivo, como algo justo, né? Porque esta lei estava pautada, né, no senso de justiça das sociedades da época, né? Olha só, a justiça do olho por olho, dente por dente, conhecida como lei de Talião, né, é baseada no princípio da proporcionalidade da pena, ou seja, que a punição de um delito deve ser equivalente ao dano causado, nem mais nem menos, né? Por que eles acreditavam que foi um avanço nesta lei? Porque esta lei não fez com que houvesse diferença na proporcionalidade do delito. Ou seja, para evitar o quê? A questão da vingança, né? Eu acho interessante, até vou ler aqui. Olha só, a lei estabelecia limites para a punição, impedindo vinganças exageradas. Ou seja, se alguém causasse a perda de um dente, a pena deveria ser correspondente e não a morte ou uma punição maior, né? Ou seja, isso marca um avanço civilizatório em sociedade onde a vingança pessoal poderia gerar espirais intermináveis de violência. Então, meus irmãos, e quando o Senhor Jesus Cristo, né, ele veio e apresentou, né, um outro, vamos colocar um outro senso, né, veio apresentar a justiça de Deus, né, onde é fundamentada a justiça de Deus, isso daí trouxe escândalo, né, porque era algo novo que a humanidade estava experimentando, né? Vamos lá no livro de antes, irmãos, eu quero ler também Deuteronômio 19, 21, que fala a respeito da questão o senso de justiça no Velho Testamento, né? Deuteronômio 19, 21, olha só. Olha, vamos ler no 19, 20 também, que fala assim, para que os que ficarem e ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti, o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Então, esse daí é o senso de justiça que era apresentado na antiguidade, né? Mesmo dentro do povo que tinha o domínio aí, que tinha o domínio do Velho Testamento, né? Então, meus irmãos, aí vem Jesus, né? Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, que diz assim, isso aqui é no Sermão da Montanha, né? Ali no Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus colocou que é a doutrina dele. Que a doutrina de Jesus ela é firmada o quê? Na verdade, né? Na verdade. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 43, que diz assim, ó. Ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás. Vamos ler no 38, tá, irmãos? O 38 que fala especificamente sobre o olho por olho, dente por dente. Diz assim, ó, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. É o que nós acabamos de ler, né, em Deuteronômio, né, foi Deuteronômio 19, 21. Nós lemos também em Êxodo 21, de 23 a 25, né? Então, Jesus ele disse assim, eu vi que foi dito aos antigos. Foi dito o quê? Através da própria Bíblia no Velho Testamento, né? Assim como outras sociedades, né, vamos dizer assim, também tomava como base a lei de Italião, né? Então Jesus disse, ó,
Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso aqui, irmão, isso aqui trouxe um verdadeiro escândalo, né? Ali aos romanos, né? Aos judeus, né? Que procuravam o que é fundamental quem tem um exército forte, um exército competitivo, né? Os romanos, então, eles procuravam ser fortes, ter o exército, era considerado o exército mais poderoso, né? Do mundo. Quer dizer, e Jesus, o Senhor, veio com a sua doutrina. Isso daqui trouxe um verdadeiro escândalo, isso aqui é algo novo que a humanidade jamais ouviu de alguém, né? E continua dizendo, eu, porém, vos digo, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiará a teu inimigo. Então, meus irmãos, isso que era dito. Ama o teu próximo, ame aquele que te faz o bem, mas você deve odiar o seu inimigo, né? Davi, nos Salmos, vários Salmos, Davi pedia muita justiça nos Salmos, pedia justiça, por quê? Porque Davi ele viveu dentro de um contexto terrível, sabe, irmãos? De muita guerra, muita perseguição, né? E o povo de Israel sempre caía nas mãos, né, dos adversários, né, de uma forma muito injusta, e aquilo trazia uma indignação muito grande para Davi. Davi compôs aí os seus salmos, pedindo mesmo para que houvesse uma justiça. Eu acho que nós podemos ler aqui pelo menos um trechinho de um salmo. Vamos lá, no Salmo 35. Vamos ler o Salmo 35, de 1 a 6. Diz assim, ó: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e dá fodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentem mal. Né? Então, o Davi, dentro naquela situação, né, de muita aflição, de perseguição. Então, Davi, esses salmos são verdadeiras orações que Davi fazia, né, pedindo para que os seus inimigos fossem destruídos. A situação que Davi se encontrava, né, irmãos? Então, inclusive, né, se a gente for trazer para o nosso tempo, né, o que o nosso país tem vivido hoje, né, quantas pessoas não estão desejando aí uma atuação divina, né, para a destruição dos nossos inimigos, né, para a destruição, no nosso caso aqui, desses governantes, né, que têm, de certa forma, oprimido o povo. Quer dizer, se a pessoa, até o evangélico mesmo, o crente, se ele não vigiar, ele vai começar a desejar mal das pessoas, né? Quantas pessoas aí não odeiam, vou dar como exemplo vocês, quantos não odeiam o Alexandre de Moraes, né? Então, quantos não desejam a morte, né, do Alexandre de Moraes ou de outros governantes? E se isso vier a acontecer, não vão comemorar? Sabe, irmãos, nós temos de nos atentar, né?
Isso daí faz também nós entendermos os salmos de Davi, né? Desejando a morte dos inimigos. Porque ele sabe, se ele caísse na mão dos inimigos, ele estava em situação muito complicada, né? Porque naquela época, o que eles faziam quando eles pegavam os reis, né? Inimigos, né? Os governantes inimigos, eram coisas terríveis, né? Em questão de tortura, né? Então, era muito comum os reis da época, ele sempre tinha, assim, um anel, né? Ele usava aquele anel como um carimbo, né? Para chancelar né, os documentos, né? Usava aquilo como carimbo, e também existia ele abria aqueles anéis, abria e colocava um veneno ali, né? No anel do rei sempre tinha um veneno, porque se ele fosse pego pelos inimigos, ele tomava aquele veneno para ele morrer, né? Ele, ele suicidava, né? De uma forma até meio forçada, mas ele preferia morrer com aquele veneno do que cair na mão dos inimigos, dos adversários. Irmãos? Então, dentro desse contexto, o pedido, o senso de justiça realmente era pautado no olho por olho e dente por dente, né? E o Senhor Jesus, ele veio com a sua doutrina, né? A doutrina do Novo Testamento, né? Ele veio trazer a sua doutrina e que trouxe confusão. A doutrina de Jesus trouxe confusão, meus irmãos, né? Até João Batista, ele ficou sem entender, né, o que Jesus estava fazendo. Eu acho que é importante lermos também essa passagem. Tá? Lucas, vamos ler lá em Lucas 7:19, que mostra o quê? Que João Batista, ele ficou meio confuso com aquilo que Jesus Cristo veio fazer, né? Então, o mesmo João Batista, né, que quando ele foi João Batista que batizou o Senhor Jesus, né? Então, João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Eu não sou digno de tirar, né, de carregar as suas né, o seu calçado, né? Então, vamos ver. Eu acho que é interessante, irmãos. Vamos lá em João, no capítulo 1, 25, que mostra o testemunho de João Batista com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando ele esteve de frente ali com o Senhor Jesus, né, irmãos? O próprio Deus na frente dele, né? Então, a reação de João Batista foi esta. Vamos lá, Lucas 7:19, olha só, João, chamando 2 de seus discípulos, não, vamos lá em João 1, João 1, que vai, João capítulo 1, versículo 25. Olha só. E perguntaram-lhe, dizendo, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vem, não, que quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparcas, né? Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E olha só, continuando aí no 29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vis descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, né? Então,
João Batista, sabe, irmãos, ele teve a consciência de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas quando Jesus veio, né, apresentar, mostrar o que ele veio fazer aqui, que ele veio apresentar quem é o Pai através das suas obras, que eram obras de amor, obras de perdão, obras de misericórdia, obras de amar o inimigo, né? Obras de amar o inimigo. Então, João, ele ficou incomodado com aquilo, né? É onde agora, vamos ver lá em Lucas 7, sabe, irmãos? Então, João, ele falou, poxa, mas Jesus, ele está fazendo algo completamente diferente, né, do que eu entendo com relação ao Messias, com relação ao Salvador do mundo, né? Então, Lucas 7, 19, diz assim, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ou seja, João, ele ficou tão indignado com o que estava acontecendo, né, que de repente ele teve dúvida, né? Ele que falou, este é o Filho de Deus. Ele viu, né, a pomba, o espírito em forma corpórea de uma pomba pousar sobre Jesus. Ele viu tudo isso, né? E foi revelado a ele que quem estava ali ia batizar com fogo. Mas quando ele foi percebendo o que Jesus estava fazendo, ele viu aquilo trouxe confusão, né? Então, olha, e na mesma hora, aí vem, né? Respondendo, então, Jesus... Não, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos, né? Respondendo, então, Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar, né, irmãos? Então, veja bem, irmãos, João, próprio João Batista, ele teve dúvida, porque Jesus Cristo, ele veio trazer algo novo para a humanidade, né? Então, esse algo novo, irmãos, conforme a mensagem, né, que estou trazendo para vocês aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, o título da mensagem é o mistério de Deus, né? O mistério de Deus é exatamente isso, meus queridos irmãos, né? O mistério de Deus está lá em... Glórias a Deus. O mistério de Deus está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. Né? O mistério de Deus está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler até o 28. Diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Irmãos, foi manifesto aos seus santos, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Esse mistério entre os gentios, quer dizer, era o povo que era desprezado, era um povo sem salvação, era um povo sem esperança, né? Que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em
Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, então, qual que é o grande mistério? O grande mistério é Jesus Cristo em vós. O grande mistério de Deus é este, né? É o que está lá, vamos lá também, no livro de Romanos 9, Romanos, acho que é 6, Romanos 8, 29. Eis aí o grande mistério, irmãos, de Deus. Está aí, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus queridos irmãos, o grande mistério de Deus, o que é? Jesus Cristo veio, ele veio trazer a verdade. A verdade é essa, irmãos. É que nós devemos amar o inimigo, deveremos oferecer a outra face, né? A palavra nos fala também, foi revelada através do apóstolo Paulo, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. É algo que trouxe escândalo, né? Tem a parte lá também no Novo Testamento que fala que isso daí foi um escândalo para os judeus, né? Então, meus irmãos, o que é esse grande mistério? É Jesus Cristo em vós, esperança da glória. Para que nós tenhamos, carregamos sim a imagem de teu Filho amado Jesus Cristo. O grande mistério é que Jesus Cristo ele veio trazer um amor até então um amor desconhecido aqui na humanidade. Ele veio trazer o amor de Deus Pai. Então, para que você possa trazer em você as semelhanças de Jesus Cristo, é necessário que você carregue em teu coração esse amor, né? Conforme a palavra dá testemunho, que é o amor que transcende todo o entendimento humano. Né? Por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer adorar em espírito e em verdade? Adorar em verdade, irmãos, é quando você o adora, não é querendo nada em troca. É quando você o adora, não é pelo que ele pode fazer de benefício a você, né? Mas sim pelo que ele é. Né? Então, meus irmãos, isso daí responde muitas questões de ordem filosófica com relação à existência do mal, né, na humanidade. Sabe, irmãos? Tem pessoas que falam por que Deus permite tanta maldade, né, na, na humanidade, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Né? É necessário que o homem ele toma, né, irmãos? É necessário, sim, que o homem venha a amá-lo, não por temor, não por ter medo de ir para o inferno, né? Mas sim por amor à tua obra, por amor por tudo aquilo que Jesus Cristo fez no nosso coração, na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, o grande mistério que Deus veio trazer para a humanidade é que você pode ter acesso, sim, a esse coração, a esse amor, conforme o coração de Jesus Cristo. Conforme fala lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, né, até que todos cheguemos ao conhecimento exato do Filho de Deus, a varões perfeitos, na medida certa, na estatura completa de Cristo. Que não sejamos como meninos inconstantes, né? Então, meus queridos irmãos, este é o grande mistério.
E agora eu quero, né, encerrar dizendo que este mistério, né, esta operação de Deus está disponível para qualquer homem, todos aqueles que creem na palavra de Deus, está disponível para você. Vamos ler aqui para encerrar, né, irmãos, a nossa pregação. Está no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que mostra que Jesus Cristo em nós, esse é o mistério, que isso daí está disponível através do Espírito Santo, sabe, irmãos? Conforme está escrito, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Se coloca diante dele agora, eu vou fazer uma breve oração. Pai glorioso, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas nós reconhecemos e nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder de pegar o homem caído, vendido pelo pecado, levantá-lo soberanamente na eficácia do poder que está no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Porque a Tua palavra assim diz, e a Tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. Eu peço, Senhor, que esta semente possa cair nos corações e que haja uma grande esperança, Senhor, de mudança de caráter, de mudança das vontades, segundo a Tua vontade, Pai. Eu peço, Espírito Santo, santifica-nos, Senhor, que nós possamos ter ódio do pecado, que nós possamos ter repugnância daquilo que é vil, daquilo que é fútil, daquilo que é desagradável, daquilo que é maligno. Então, nós pedimos esta tua operação pelo teu Espírito Santo, que procede do teu trono. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.